Alô? 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 Opa, meu querido, diga. Não, precisa fazer tabela não. Tabela não já fiz. Ei, a tabela já fizemos várias vezes já. Eita. Oi? É o quê? Não, se não quiser, não precisa não. Mas não faz mal também fazer não. Desculpa. Mas não faz mal fazer também não. Você não tá perdendo nada. O que, meu amor? Meu filho, os intrometidos é só inveja. Não ligue para os intrometidos. Eita, cabo Raipode. Estou tentando, meu amor. Tenha só um pouquinho de paciência. Aguente aí só a torinha, tá bom? Vamos lá, turma. Minha turma gostosa, minha turma maravilhosa. Estamos gravando essa aula aqui no nono C, melhor nono ano do Márcio Rangel. Gente, vou fazer aqui um resumão sobre trigonometria. Então, tudo que nós estudamos, não vou forçar de perto, tá bem? Só uma fita segurando aí. Tudo que nós estudamos nessas 2 semanas, eu vou resumir nesse pequeno quadro aqui. E você tem mais uma vez a chance de aprender o nosso conteúdo, tá? Então vamos lá. Quando eu falo sobre trigonometria, eu falo sobre relações que existem dentro desse triângulo aqui, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem dentro dos seus ângulos um ângulo reto. O ângulo reto, ele vale sempre 90 graus e ele é simbolizado por esse desenho aqui, que é esse quadradinho com um pontinho dentro. Então, todo ângulo reto vale 90 graus. E se aparecer um ângulo reto dentro do triângulo retângulo, se torna, como eu já falei, triângulo retângulo, tá? Todo triângulo, obviamente, tem 3 lados. E esses lados têm nomes, tá? De frente com o ângulo reto, que na verdade o nome certo é em oposto ao ângulo reto, você tem o maior lado do triângulo, certo? E esse lado nós chamamos de hipotenusa. O maior lado de um triângulo retângulo nós chamamos de hipotenusa. Onde é que fica a hipotenusa? Sempre de frente com o ângulo reto, em oposto ao ângulo reto. É muito importante você saber essa posição quando nós chegarmos bem aqui nas questões finais. Os outros 2 lados nós chamamos de catetos, tá? Então aqui embaixo, o outro lado eu chamo de cateto, que vale 4 centímetros, e o outro cateto vale 3 centímetros. Então o que é que você vai fazer com essas informações, hipotenusa e 2 catetos? A primeira relação que nós estudamos já faz aí um tempinho é o Teorema de Pitágoras. O que foi que esse grande estudioso descobriu? Que se você pegar o valor da hipotenusa, elevar ao quadrado, ó, esse valor vai ser igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Vamos testar. Ó, nós não sabemos o valor da nossa hipotenusa. Então, turma, eu quero saber o valor da hipotenusa. O que eu faço? Boto hipotenusa ao quadrado, ou eu posso colocar x ao quadrado também, tanto faz, igual ao cateto ao quadrado. Qual o valor do meu cateto? 4. Então, 4 ao quadrado. O outro cateto vale 3. Então, 3 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 16, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 ao quadrado é 4 elevado a 2, tá?
3 vezes 3, que é 3 elevado a 2, dá 9. Então, hipotenusa ao quadrado, 16 mais 9 dá 25. O quadrado, ele passa como o quê? Quem lembra? Passa como raiz, obrigado, Raul. E qual é a raiz de 25? 5. Então, a minha hipotenusa vale 5. Como foi que eu descobri isso? Através do teorema de Pitágoras. Diga, meu amor. É bom, é bom, é bom. Não, isso daqui, ó. Não, papai, não é esse negócio. Hã? Já saiu bem grave. Vou já sair do meio, tá bom? É só uma bolinha, tá bom? Turma, então olha só. Primeira coisa que nós aprendemos com o triângulo retângulo é que a hipotenusa ao quadrado é igual aos dois catetos ao quadrado, somando esses dois valores, tá certo? Beleza, qual é a segunda coisa que eu vou aprender com o meu triângulo retângulo? Que dentro dele eu vou encontrar essas medidas aqui, ó, seno, cosseno e tangente. O que são essas medidas? São relações entre os lados desse triângulo. Então, seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembra que nós temos dois catetos. Cateto adjacente sobre a hipotenusa vai ser o meu cosseno. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aqui cabe uma pergunta. Meu querido professor, você falou que o triângulo retângulo tem dois catetos. Mas quem é quem? Quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Eu te respondo, depende. Depende de quê? De onde você está olhando. Então olha aqui para esse triângulo aqui, ó. Eu pintei um ângulo de vermelho e pintei um ângulo de preto. Vamos chamar o ângulo de vermelho de ângulo A. E vamos chamar o ângulo que eu pintei de preto de B. Se eu estou analisando a partir do ponto de vista do ângulo A, o cateto oposto vai ser um e o adjacente vai ser outro. Como assim? Assim, ó. Esse cara aqui é cateto, não é isso? Até o nome, cateto. E aqui também é cateto, ó. Eu estou analisando a partir deste ângulo que eu circulei. Eu pergunto para ti, qual cateto que está mais perto dele? É o que vale 4 ou é o que vale 3? O que vale 4. O 3 está lá do outro lado, ó. Então, no ângulo vermelho, o cateto adjacente é o que está perto, tá? É o cateto que vale 4 centímetros. E o cateto oposto é o que vale 3. E a hipotenusa que nós calculamos aqui vale 5. Então, esses são o nome dos catetos. Mas, se eu estiver para o Raul lá do outro lado, analisando o triângulo pelo outro ângulo, isso vai mudar. Tá bom? Por isso que aqui nas questões, ó, quando a gente chegar aqui, é importante você saber a posição do ângulo. Gente, olha só, os catetos são os mesmos. Mas olha pra cá, eu vou pintar de preto agora, ó. Tem esse cateto aqui que vale 3 e esse que vale 4. Qual é o cateto que está mais perto do ângulo preto? É o que vale 3 ou o que vale 4? 3, então mudou. Então, saber quem é o cateto oposto e adjacente depende de qual ângulo você está olhando, depende do ponto de vista. Vou terminar aqui. Então, o cateto adjacente do ângulo preto é o contrário, é o 3. O cateto oposto, ó, está lá do outro lado, é o que vale 4. A hipotenusa é a mesma, vale 5. Então você viu que aqui inverteu, ó. Inverteu, tá bom? Pois não, Gabriel. Preto aqui, ó. Não tem problema, faça uma marcação diferente, só isso. Chama um de A e um de B, aí você consegue responder, tá bom? O preto é o B e o vermelho é o ângulo A. Foi isso, gente? Aí foi. Eu sempre soube, Michael. Beleza, agora vamos. Diante dessas informações, vamos calcular. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. No ângulo vermelho, o cateto oposto vale 3 e a hipotenusa vale 5. Então, esse é o seno. O cosseno vai ser cateto adjacente, que vale 4, sobre a hipotenusa, que vale 5. Espera aí, que aqui falhou aqui. O som. É o cabo, é o cabo. Oi, voltei? Oi. Eu tenho que soldar de novo. Então, o cosseno é cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. E a tangente, que é a coca, é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre a adjacente, que é 4.
Então eu encontrei o seno, o cosseno e a tangente do ponto de vista do ângulo de cor preta, do ângulo B. Agora vamos ver as mesmas medidas. Olha, o que tem foi de preto, não precisa de vermelho. Agora vamos ver as mesmas medidas do ponto de vista do ângulo B, que é o ângulo preto. Cateto oposto é 4, sobre a hipotenusa que é 5, isso aqui é o seno. O cosseno é o cateto adjacente que é 3, sobre a hipotenusa que é 5, ó. E a tangente é o cateto oposto que é 4, sobre a adjacente que é 3. Então você observa que o seno de um ângulo é o cosseno de outro. O cosseno de um ângulo é o seno de outro. E a tangente é a inversão. Tá bom? E isso vai acontecer na tabela, ó, ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? São ângulos, aqui na minha análise primeira, eu não falei o valor do ângulo, tá? Só fiz a análise geral. Mas quando eu tenho os ângulos definidos, os ângulos de 30, 45 e 60, eles vão ter os valores sempre definidos nesta tabela aqui. Questões que envolvem outros valores, vai ter que mostrar na questão a resposta. Mas quando você trabalhar com 30, 45 e 60, você vai usar uma tabelinha aqui, que eu vou colocar na prova para você. Não precisa você decorar, tá? Você precisa aprender a trabalhar com elas. Mas se você for fazer preparatório de IF, coisa da polícia, tem que ir sabendo isso aqui, tá? Então vamos lá. Olha só, o seno de 30 é 1 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 3. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Observa que o cosseno de 30 é o mesmo seno de 60. Por que isso acontece? Porque o seno de um é o cosseno do outro. O seno de um é o cosseno do outro. Observa que é igual. Tá bom? Aí a raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de 45 e aqui nós temos a tangente. E agora nós chegamos à parte final. Como é que nós vamos usar isso tudo? Como é que nós vamos misturar tudo isso aqui? Aí vamos fazer essas 4 questões bem devagar. Chegou na tua prova para responder uma questão. Ó, eu quero saber o valor desse x aqui, ó, desse lado aqui, ó. Quanto é que mede esse lado aqui? Primeiro passo, identifica quem é quem. Primeira coisa, quem é a hipotenusa? É sempre o lado que está de frente ou em oposto com o ângulo reto. Então, esse lado aqui. Qual foi o valor que eu atribuí a este lado? Então, o H, que é a hipotenusa, vale x. Pessoal, mas x é uma letra, não é um número. A gente está atribuindo um valor, então você considera que tem um valor. Aí, ó, lembra que eu falei que o cateto oposto com adjacente depende do ângulo que você está analisando. No caso aqui, é esse ângulo de 30, ó. Então, o ponto de vista é aqui. Temos esse cateto, que não vale nada, não tem valor, e esse que vale 7. Qual é o que está mais perto do ângulo de 30? É o sem valor ou é o 7? O sem valor. Então, o mais perto é sempre o adjacente. Ele não tem valor, então você pode entrar na oração, você não sabe qual é o valor. E o cateto oposto, que está lá do outro lado, é quem? O 7. Então, quando chegar na tua prova, o primeiro passo é esse. Descobrir quem é quem. Porque se você não sabe quem é quem, como é que tu vai trabalhar? Sabendo quem é quem, agora sim eu posso trabalhar. Então, ó, para a hipotenusa, eu tenho um valor que é x. Para o cateto oposto, eu tenho um valor que é 7. E para o cateto adjacente, eu tenho um valor? Então, você não tem como trabalhar nessa questão com o cateto adjacente. Então, vai para cá para a fórmula do seno, do cosseno e da tangente. Tu vai ter que trabalhar com o que tu tem. Se você não tem o valor do adjacente, não vai dar para você trabalhar com essa fórmula aqui. Tu não tem o valor do adjacente, como é que tu vai conseguir fazer? Nem vai dar para trabalhar com tangente, não tem o valor do CA. Então, melhor você trabalhar com quem? Com o seno. E como é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Está aqui a resposta. Aí qual é o valor do cateto oposto? 7. Qual o valor da hipotenusa? X. E agora o que é que eu faço com esse 7 sobre x? Você não trabalhou com seno? Não foi? Não foi com seno de 30? Então vai para a segunda tabela. Qual é o seno de 30? 1 sobre 2. É só olhar para a tabela já está no ponto para você. E agora é só multiplicar 7 vezes 2.
14, x vezes 1, x é igual a 14. Esse lado aqui vale 14. Meu Deus, essa é a resposta maravilhosa que a minha turma gostosa não vai errar na prova. É ou não é? Vamos virar um pouco para cá. É ou não é? Pois vamos lá, vamos para a segunda questão. Olha só, de novo, eu tenho um triângulo retângulo, aqui vale 90, o ângulo que eu vou analisar está aqui 60. Primeiro passo, antes de fazer qualquer coisa, vamos ver quem é quem. Quem é a hipotenusa? É o x, porque sempre o lado da hipotenusa está em oposto ao ângulo de 90, de frente. Então vale x a hipotenusa. O ângulo que eu estou analisando é esse aqui, ó. Aí nós temos dois catetos, um que vale 14 e um que não tem valor. Qual é o cateto que está mais perto? É o 14 ou sem valor? Então, quem está mais perto é o CA, é o cateto adjacente, vale 14. E o cateto oposto, eu não faço nem ideia de quem é. Gente, foi isso, gente. Que troca isso aí. Então, gente, olha só, você não tem o valor do cateto oposto. Eu te pergunto, se você não tem o valor do cateto oposto, tu vai trabalhar com seno? Não, porque tem cateto oposto, não tem esse valor. Tu vai trabalhar com tangente? Não, porque tem CO, não tem valor de CO. Mas eu tenho o valor de CA, que é 14, e eu tenho o valor da hipotenusa, que é X. Ah, então dá para eu trabalhar com o quê? Com cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Meu cateto adjacente é 14 e o H é X. E aí eu vou igualar isso a quem? A alguém na próxima tabela. O ângulo que eu estou trabalhando é quanto? 60. E qual é a medida que eu estou usando? Qual é o cosseno de 60? Que coincidência, deu 1 sobre 2 de novo. Nossa, não sabia que ia acontecer isso. 14 vezes 2 dá 28 e x vezes 1 é o próprio x. Assim eu encontro a minha resposta. Tudo bem? Letra C. A letra C, eu vou fazer aqui uma mágica. Certo, Safira? Eu vou dizer para vocês que a resposta de x vai dar 4. Nem fiz as contas ainda, já sei que vai dar 4, hein? Não, não é porque eu criei, não. Vou já dizer como foi que eu descobri. Vamos lá, vamos fazer as contas primeiro. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui, ó, sempre de frente com o ângulo reto. A hipotenusa tem valor? Tem não? Pois então bota interrogação. O ângulo está aqui, o cateto 4 é o mais perto dele? Então ele é o adjacente. E o que está lá do outro lado, que é o oposto, é x. Qual é a fórmula que eu uso cateto adjacente e cateto oposto ali? Tangente, que é a coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. X sobre 4. Eu estou trabalhando com um ângulo de 45 e com a medida tangente. Então 45 tangente dá 1. Quando eu tenho um número que não é fração, como é que eu faço para virar fração? Taca 1 embaixo dele. X vezes 1 é x, 4 vezes 1 é 4. Olha como deu o prato, igual eu falei. Como é que eu sabia que ia dar 4? Olha aqui, ó, isso aqui é uma dica para você fazer na prova sem fazer conta. Gente, todo triângulo tem 3 lados e tem 3 ângulos, não é isso? Quando eu somo os 3 lados de um triângulo, dá quanto? Quem lembra? 180. Rapaz, vou dar um. 180. É mais. Então, 90 mais 45 dá 135. Se você subtrair de 180, você vai ver que esse ângulo aqui também vale 45. Olha aqui, ó, Raul, isso é importante. Todo triângulo retângulo, que do outro lado tem um 45, tu já pode de cara afirmar que o outro lado também é 45. E se os ângulos são iguais, os lados vão ser o que também?
E se esse vale 4, você quer valer quanto? 4 também. Então, se na tua prova cair uma questão de trigonometria em que tem um triângulo retângulo e um dos lados vale 45, tu já pode ter a certeza que os catetos têm o mesmo valor. Professor, se eu colocar só assim, ó, mostrando que eu sei que o outro ângulo é 45 e que x é igual a 4, sem fazer as contas, o senhor aceita? Aceita. Aceita sim. Porque é verdade. Não é não? Então, triângulos com ângulo de 45, os catetos são iguais, tá? A hipotenusa não, mas os catetos são iguais. Letra D para nós terminarmos. Quem é a hipotenusa? 6. Hipotenusa é 6. O ângulo que eu estou analisando é esse aqui, ó. O cateto que está pertinho dele tem valor? Então o cateto adjacente eu não sei o valor. E o oposto? X. Cateto oposto é X. Meu amor, se você não tem cateto adjacente, você não vai trabalhar com cosseno, porque tem cateto adjacente. Você não vai trabalhar com tangente, vai trabalhar com seno. Que são os valores que eu tenho. Eu tenho o oposto, que é x, e eu tenho a hipotenusa, que é 6. Então eu vou trabalhar com seno. 6 sobre x. 6 sobre x. Qual é o ângulo? Qual o valor do ângulo que eu estou trabalhando? Qual o valor do ângulo que eu estou trabalhando? 60. Não, é aqui, né? Qual é o seno de 30? 1 sobre 2. X sobre 2, ou x vezes 2, 2x. 6 vezes 1 igual a 6. O 2 passa dividindo, ó. X igual a 6 dividido por 2x igual a 3. É igual a 3 sobre x. Bom, tudo bem. Eu não fiz essa revisão de questões com raiz, tá? Ficou um pouco mais complicado, fiz os mais fáceis, tá bom? Com raiz fica para você treinar depois, tá bom? Mas o princípio é o mesmo, certo? Porque o quê? Eu sou o mesmo. Essa é a Michelle, gente. Sigam ela no Instagram.